Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, um espaço para falarmos sobre assuntos que vão muito além das finanças. Eu sou a Kemi, especialista em organização financeira e estudiosa comportamental. E a nossa convidada de hoje, eu a conheço há muitos anos. Não façam as contas, mas assim, a gente estudou junto no ensino fundamental. Só que a gente mudou de escola, nossos caminhos, enfim, a vida aconteceu, a gente se separou, nunca mais nos falamos, e aí as redes sociais aconteceram e a gente pôde se reencontrar. Fazia algum tempo que a gente queria fazer alguma coisa juntas, e quando eu pensei no podcast, eu falei, gente, essa é a oportunidade para a gente conversar, porque assim, eu a sigo há algum tempo, eu vejo todo o trabalho dela que ela faz, e assim, e ela fala de assuntos tão necessários e tão importantes. Ela é nutricionista e ajuda pessoas a se relacionarem de forma mais gentil com a comida e o próprio corpo. Ela que é virginiana com ascendente em Sagitário e Lua em Áries. Então seja muito bem-vinda, minha querida Tainara. Gente, eu tô tão empolgada, eu tava muito empolgada para esse dia chegar. Obrigada de verdade por você ter topado esse convite. Você não imagina a alegria de você estar aqui hoje. Ah, imagina, eu tô me achando, eu tô insuportável. Muito bom, gente. E a gente Uhum. estava aqui, né, nos bastidores, a gente começou a falar e falei, vamos começar a gravar? Porque assim, gente, a gente tava fazendo as contas de quanto tempo a gente se conhece. E vai lá mais de 30 anos. Como assim? Mais de Eu 30 não sei anos que a gente se como, conhece. porque eu parei de contar a minha idade nos 30, não sei você. Então, não sei como é que você chegou nessa conta. Mas, aparentemente, em torno de. Eu acho que deve ter o quê? Uns 32 para mais. A gente tá com 30, Gente, você tá com 37. sim. Já expus. O problema é seu. É, não Eu vou precisava essa fazer. exposição toda, entendeu? Eu já ia falar, Então, gente, você contem, mas não silencia. contem. Então você edita. Mas assim, no fundo, eu acho que é mais ou menos isso. Porque a gente se conheceu, eu acho que eu tava com 6, 7. Então, eu acho que eu tava com 6 anos. Então, a gente tá pulando aí de É, 31 para 32 anos. por aí. Minha gente, é muito tempo. Meu Ai, mas o Deus. colágeno tá em dia, a gente tá o quê? Tá linda, tá? Olha, ninguém nem disse. Se pegar a foto, bater ali e falar, tá tudo igual. Ninguém disse que tá diferente. Não, e o quê? Estamos o quê? Com batom. Quem acompanha, eu acompanho os seus stories, e eu falei pra Thay que, Hum. assim, teve um belo de um dia que eu tava, assim, bem, assim, da vida, e eu fui ver os stories dela que ela fala, gente, passa um batom e reage à vida. Cara, faz muita diferença isso. Então, aqui, estamos aqui, ok, com batom, lindas, belas, maravilhosas, pra poder bater um papo sobre a É trajetória dessa mulher isso. maravilhosa que, tipo, eu acompanho há algum tempo. A gente se separou na vida, enfim, saímos da escola, a vida aconteceu, tal, nossas vidas tomaram outro rumos. E aí, acho que alguns anos atrás, a gente se encontrou de novo nas redes sociais. E tamo aí, a gente fica e vai, se acompanha, e fazia muito tempo que a gente queria fazer alguma coisa, duas workaholics que gostam de estudar Ah, também, aí vai para um lado e vai para o outro. Quando veio o podcast, eu falei, não, eu preciso chamar essa mulher para poder conversar comigo, porque assim, eu acho muito legal a forma como você aborda todos os assuntos que você traz, de uma forma muito transparente e de assuntos muito importantes que a gente precisa conversar e de assuntos que eu não imaginava que eu precisava tanto poder, assim, olhar mesmo para mim. Então, por isso que eu acho muito importante trazer isso. E eu queria começar, na verdade, esse podcast falando sobre um pouquinho sobre você, se você puder contar, se apresentar, contar um pouco aí sobre a sua jornada, né? Fazer um resumo aí da sua jornada. bora. Menina, olha, meu nome é Tainara Fernandes, eu tenho 30 anos, eu não vou ter mais do que Ninguém sabe. descendente de Glória Maria, entendeu? Porque, olha, achei uma sacanagem que fizeram com ela, né? No final da vida da mulher, quando ela morreu, liberaram a idade dela. Um Tivesse desrespeito. ficado assim, gente. Não tinha a Sem menor necessidade. necessidade. Ah, pois é, né? Tudo bem. Então, assim, tenho 30 e poucos, 30 e todos. Falando de carreira, vamos lá. Eu trabalho desde sempre, né? Então, eu comecei muito cedo. Eu trabalho desde os 13 anos, porque a minha mãe é contabilista. Minha mãe tem um escritório de contabilidade. Verdade. E, e eu comecei aí porque é aquela coisa, né? Ah, adolescente, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Como assim? Né? Não Vai vou ficar ficar em aí. casa.
sem fazer nada. E aí eu comecei a ir fazer arquivo, comecei a entender um pouco ali mais da rotina e a grande expectativa era quando essa menina for prestar vestibular, ela vai fazer contábeis e vai tomar conta disso aí. Aí, na Aí, adolescência, né? Na adolescência, eu nunca fui uma menina padrão. Eu nasci muito grande, eu era uma das mais altas da turma, junto com você, inclusive, a gente era grande, né? Assim, era alto. Acho que talvez hoje não era tão alto assim, mas para a época era sempre as últimas da fila ali, assim, né? é Era as verdade, eu três, tenho quatro essa últimas da fila. lembrança. Sim. E na época da adolescência isso fica muito mais latente, né? E aí eu caí, menina, em fórum de transtornos alimentares. Nossa. Caí nesse lugar e aí eu falei, gente, encontrei, vou tentar. Graças a Deus eu não consegui, por incompetência, por, sei lá, mão de Deus, não sei explicar, não era para ser. Mas eu falei, cara, eu quero entender a cabeça dessas meninas. E aí eu fui entender, falei, cara, eu vou fazer nutrição. Vai ser nutrição, 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 nutrição. Passei, assim que eu saí da faculdade, da escola, eu entrei na faculdade e aí eu caí no laboratório de anatomia. E aí eu entrava e falava, meu Deus, eu quero trabalhar com isso. Quero ser médica. Vai ser médica, não quero ser médica, não vai ter jeito. E, enfim, aí saí e falei, mãe, acho que eu quero ser médica. Ela falou, então você vai estudar. Porque a faculdade de medicina eu não vou conseguir bancar, tá louca? Sim. Isso, né? E aí eu fui fazer cursinho, no cursinho eu entendi que não era medicina que eu queria, que era nutrição, e me formei. Beleza. Aí, recém-formada, o meu grande sonho era o quê? Trabalhar em hospital, né? Ainda tem um gapzinho aí nesse meio, que depois eu volto, senão vai ficar muito grande. Mas enfim, aí o meu sonho era trabalhar em hospital. E eu trabalhei no hospital, eu fiz de pronto-socorro infantil, pronto-socorro adulto, UTI adulto infantil, clínica médica, eu peguei tudo, eu caí no hospital público. Então é assim, né? Tudo, tudo mesmo, assim. E ali foi uma grande escola. Foi, enfim, Imagino. maravilhoso. Nossa, é surreal, assim. Aí surgiu a oportunidade de sair do hospital e abrir o consultório. A gente estava com essa sala aqui, minha mãe tinha comprado, a inquilina tinha saído. Ela falou: você quer montar? Eu falei: ah, não sei. Ela falou: se você quiser agora, porque senão eu vou botar para alugar. Então vamos. Aí eu pedi demissão e estamos aqui. E estamos Nossa! aqui. E faz quanto tempo isso? 11 anos? 11 anos. Caramba, 11 anos. 11. E você tá de mudança 11 agora também, né? anos. Você tá indo para um outro Tô. espaço, montando um Pô, a espaço gente vai para seu. um outro espaço, vai ficar melhor, assim, o acesso vai ficar melhor, enfim, vai ficar mais confortável para o paciente, na real. Também minha Entendi. sala vai ser menor, vai ser diferente, mas ainda assim, para o paciente o acesso é bem melhor, fica mais fácil de chegar, de sair, enfim, vai ser interessante. Mal posso esperar, tá quase. Quase. Tá quase. Ah, gente, que legal. E assim, qual que foi o momento que. Porque assim, eu sei qual que. Hoje você ajuda as pessoas, né? Eu vi até a sua Uhum. A apresentação lá Bill. na bio do Insta, né? Falando que você ajuda pessoas a ter uma relação mais gentil com a comida e com as pessoas. Eu acompanho, eu sei um pouco da sua trajetória, da sua história com Uhum. relação a isso. Você pode compartilhar um pouquinho, né? Como é que foi essa sua conexão com a nutrição e com essa nutrição gentil? Posso. Vamos lá. Na faculdade, a gente não aprende a emagrecer as pessoas. Porque quando você pensa em nutrição, fala, ah, eu vou nutricionista. A primeira coisa que vem na cabeça é, quero emagrecer. Na segunda tem que tratar uma doença, né? E é muito mais abrangente, né, do que isso. E assim, a sociedade que a gente vive, ela cobra muito, especialmente da mulher, que o meu público é muito feminino, né? Eu atendo muita mulher mesmo, mas a sociedade cobra muito da gente, muito, 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 muito. Então é sempre aquela questão da comparação, do olhar para minha barriga, nunca tá bom, né? Então assim, precisa sempre 2 quilinhos a menos, a bunda sempre tem que estar um pouquinho mais em pé, isso sempre me incomodou, sabe? Sempre me incomodou. Eu acho
que deu uma piorada nesse incômodo, vamos colocar assim, quando eu fiz a transição capilar, que foi Olha, um grande conhecimento, um autoconhecimento, um mergulho profundo, assim, porque é muito difícil. A transição é uma parada que você tem que se conhecer e acabou. Porque nada fica bom, você se olha o tempo inteiro se achando esquisita, aí você acha que seu cabelo não combina com você, enfim. Então, eu acho que ali foi o grande marco para eu entender o que eu queria fazer. E, e essa abordagem muito baseada na restrição alimentar, ela é muito complicada porque ela vai gerar um exagero. Eu não vou chamar de compulsão, porque a compulsão é muito mais séria, mas assim, tudo que você restringe, você fala agora, parei de tomar refrigerante. Aí eu vou abrir uma coca aqui, você fala, pra quê? Né? Então, tudo que você restringe, você vai acabar, hora ou outra ali, exagerando, porque, tô aqui, né? Já deixa pra lá. Então, essa abordagem sempre me incomodou bastante, muito. E aí eu fui desenhando esse caminho. A nutrição gentil, esse nome, eu não sei nem quando é que ele surgiu na minha vida, assim, como que eu cheguei nessa abordagem, não é uma coisa minha, né? Eu uso nutrição gentil, eu acho que é o que mais combina com a minha abordagem, mas quando ela apareceu, eu não sei, talvez ela sempre esteve aí, eu não sabia muito bem como conduzir, porque a coisa da restrição, do não pode, não vai fazer, tal, eu nunca fiz. Nunca foi o meu tipo hum, de trabalho, sabe? Eu uhum. tenho até dificuldade quando o paciente tem uma doença realmente que precisa, nossa, é um grande sofrimento. Para ele e para mim. Tem que falar para ele que não vai comer, sabe? É muito difícil. Então, acho que sempre esteve aí, eu só não sabia exatamente como conduzir. E é isso, assim, o que a gente vai comer daqui para sempre, né? É a primeira coisa que a gente faz, depois de chorar, nasceu, chorou, comeu. É Comeu. mamão. E até o fim da vida, você vai comer. Então, se essa relação não for tranquila, se não for gentil, você vai viver sofrendo, né? Com Sim, uma coisa que você faz pelo menos 3 vezes por dia. tem que ser algo que seja saudável, sim, mas que seja boa mesmo. Tenha uma experiência boa com relação a isso, né? E é muito difícil hoje em Seja, dia. seja leve, né? Seja Exato. leve. Sim, e eu lembro uma vez, eu tinha até comentado com o meu marido, porque o Hum, meu marido é a formiga de casa, né? Então ele hum, gosta de um doce, ama um doce. E não é um uhum. doce, é açúcar, né? Aquela coisa bem açucarada. Hoje ele já tá, enfim, fazendo academia, treino com uma coisa mais tranquila, então hoje ele já consegue equilibrar muito isso. Aí eu lembro que uma vez ele tava numa vontade de comer o doce, mas estava muito restrito. E eu não esqueço uma vez que você fez uns stories e você falou assim: para de ficar procurando substituto para o seu doce, para aquele doce que você quer. Você quer comer um brigadeiro? Vai lá e come o brigadeiro. Não é um Nossa, monte de menina. brigadeiro, é um brigadeiro. Mas enquanto você ficar procurando substituto, você vai se encher de um monte de coisa da tua barriga, não sei o quê, né? E você não vai matar a vontade de comer aquele brigadeiro, e depois no final você vai fazer o quê? Você vai comer o brigadeiro e não vai comer só um. Porque você tá o quê? Restringindo, fica segurando aquela vontade. Chega depois, você vai o quê? Atacar a geladeira inteira, porque você quer o quê? Aquele brigadeiro. Então vai e come brigadeiro. Aí eu parei e falei, gente, é sobre isso. Aí eu virei pro meu marido e falei, você tá com vontade de comer o quê? Aí ele, eu não lembro nem o que. Ah, sorvete. Ele, sorvete Ah, pra ele é um negócio, né? Aí ele falou assim, sorvete. Eu vai e come. Não, você não tá bem entendendo. mais Porque se eu fácil. comer um sorvete agora, eu vou comer mais. Eu falei, não tenha sorvete em casa, come fora, sei lá, aquele sorvete, mas come para não ficar com essa lombriga aí, criando e crescendo na tua barriga. Aí eu contei o que eu vi, e aí ele olhou Uhum. assim, ele falou, eu tô com essa vontade de comer sorvete tem uma semana. Falei, tá vendo? Ah, Você não esquece esse negócio, vai lá e come esse sorvete logo, volta, acabou. Ele foi, comeu o tal de sorvete, falou, nem trouxe pra casa, porque senão eu ia comer esse pote inteiro em casa. Mas tá bom, matei à vontade. Aí, tá vendo? E é bem o que você falou, né? sim, porque é uma vontade muito específica. Ela não está mediada por emoção, sabe? É uma Ah, coisa muito certeira e não surge do nada. Essa vontade, quando ela é muito específica, ela não surge do nada. É uma coisa que é construída. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, fala, bolinho de chuva. Fala, comeria. Beleza, tá bom. Aí passa amanhã, você lembra, nossa, bolinho de chuva. Bom.
Quando for terça-feira, você fala, gente, cara, eu não consigo parar de pensar no bolinho de chuva. Aí você fala, quer saber, eu vou fazer. Porque não é uma coisa que surgiu de uma conversa, você não esqueceu porque é uma coisa que você gosta, e aí você vai lá e come. E aí é muito mais tranquilo você atender essa vontade específica, porque ela vai te satisfazer. O que Hum, você, se você for falar para você, não, eu tenho uma receita de bolinho de chuva, menina, não vai açúcar, a farinha é integral, não vai manteiga, você frita ela não sei o quê, não é frito, é assado. Sabe o que vai acontecer? Lembra, tem traço de bolinho de chuva, mas não é. exato. Mas não é. Você pode tentar Nossa, fazer. Não é. eu tenho um ranço de doce fitness, mas aí eu tenho uma história boa para contar disso, que é o seguinte, quando eu fiz a primeira pós que eu fiz, foi em nutrição clínica funcional, que é muito interessante, mas às vezes tem uma abordagem mais restritiva, né? E eu ainda não estava muito nesse momento, não tinha me encontrado muito, então eu fui para lá. E aí eu estava numa fase de encontrar substitutos para doces, tudo. Sabe assim, um brigadeiro? Não, vamos de batata doce com não sei o quê. Com cacau alcalino 100% com não sei o que lá, e tâmaras para adoçar. Enfim. E aí eu tava super animada, fiz um brigadeiro, ele ficou bonito. E te digo que ele ficou bom, assim, sabe? Ficou gostosinho. Aí levei pra minha irmã, que é a senhora da formiga também. Falei, menina, fiz um brigadeiro. Arrasamos, você vai ver. Ela provou, tadinha. Ela olhou assim pra mim e falou, Tatinha, deixa eu te contar uma coisa. Chama do que você quiser, mas não ofende o brigadeiro, não. O brigadeiro envolve leite condensado, envolve chocolate, envolve manteiga. Isso não é. Pode ser um docinho sabor chocolate feito com batata doce e tal. Vai chamar de brigadeiro é forte, não chama. É uma Aí eu levei pro ofensa. coração, fiquei chateada. Falei, gente, tô aqui tentando encontrar uma vida saudável para a família. Essa garota, como assim? Sabe? Levei pro coração. Depois de uns 5 anos fez sentido. E aí eu parei de ofender o brigadeiro. Precisou de 5 anos, terapia, né, e tal. Aí você fala, Opa! ok. Amada, olha, só terapia para salvar a gente. Mas é engraçado, né? Que Hum. assim, eu tenho restrição, por exemplo, à lactose, né? Eu não consumo nem leite nem derivados. E aí eu Uhum. também tive esse momento, bem no começo, quando, tipo, eu descobri que eu precisava tirar a lactose e realmente me fazia, né? Eu tenho alguns efeitos e é muito mais confortável para mim tirar. Eu digo, Claro. questão de corpo mesmo, de me sentir melhor. E aí eu comecei a tirar. Ah, gente, mas assim, o primeiro ano eu virei essa pessoa de ficar procurando todos os substitutos que você pode imaginar para aquilo que eu comia com leite, que eu comia muito queijo, enfim. Aí eu fazia essas coisas também, tipo uma mousse de chocolate com abacate avocado, e aí cacau, e aí eu falava, gente, mas isso aqui é tudo menos a mousse que eu queria. Aí eu já entrava nessa, tipo, gente, mas isso aqui tá gostoso, tá gosto, mas não é o que eu queria. Só que agora, assim, né, de uns tempos pra cá, eu percebo que tem muito mais opções, é muito mais acessível, assim, produtos que você vê que, tipo, tem alguma coisa mais próxima do tipo, eu quero um chocolate, é chocolate sem leite. Eu quero um Uhum. brigadeiro, tem brigadeiros feito com leite de castanha, que é muito gostoso também, que, Sim. tipo, é um brigadeiro também, assim, eu vou falar que não encontrei ainda um brigadeiro exatamente como E, é filha. feito, mas eu já vi assim muito próximos, assim, bolos, doces, muito próximos ao que eu estava acostumada a comer. Aí sim, aí matou a vontade, porque agora eu já sei onde procurar, o que comer e falar assim, se eu comer isso aqui, eu sei que é só isso aqui, entendeu? E mata a É. vontade, do que ficar só aí ficar procurando, procurando. É muito complicado que eu acho que mexe um pouco, não sei se seria isso, mas eu acho que mexe um pouco com a memória afetiva, né? Pra mim mexe Opa! muito. Nossa, demais, porque assim, a gente costuma dizer que comer é um ato biopsico-sociocultural. Então, assim, você come sim, biologicamente, você precisa de combustível, vamos colocar assim, mas você come para socializar. Então, se eu vou na sua casa e você me oferece um café e eu não aceito, imagina, às vezes você perdeu a tarde inteira fazendo bolo e preparando, e não sei o quê, vai falar, não, sabe? A gente come para socializar, a gente come para conhecer uma cultura, a gente come para placar uma sensação ruim, para comemorar um negócio legal. Então, assim, a comida está em muitas situações, Sim. muitas.
e comunica muito com afeto. Comer é afeto, Uhum. sabe? Não tem, assim, se você fechar o olho e falar, nossa, eu queria comer a canjica que a avó fazia. Cara, se a avó não estiver mais aí, acabou. Você pode ter a receita, mas ela colocava o dedo dela lá e não é igual. É É a forma de exatamente isso. mexer, é o carinho, acho que é o cheirinho dela, assim, que ela fala, olha, deixa eu provar. Aí saiu, eu não sei. É muito bom, é Nossa, isso. diferente, Sim, eu tenho sabe? essa memória afetiva engraçada, né? Me veio muito um doce japonês, o mochi, que a minha avó fazia. É do tipo, Uhum. qualquer pessoa que vem falar pra mim, não, mas o muti da avó era igual o muti de não sei quem. Não adianta, eu não Não é? consigo achar o mesmo muti, o mesmo doce que ela fazia. E hoje eu como muito menos. Porque, tipo, saía a primeira panelada, assim, que, tipo, vinha, ela virava já, fazia, era tudo pros netos, netos fazendo fila, e ela Uhum. e era a coisa mais gostosa do mundo. E aí hoje eu vou comer e falo, não é a mesma coisa, e é muito isso, né, do afeto. Sim, tem muito isso. E assim, é uma coisa que, inclusive, a gente está perdendo um pouco hoje em dia. Porque se você parar para pensar, na época da avó, tinha caderno de receita. É Cadê mesmo, os nossos? é A gente é mesmo. da geração da internet. A gente vai pegar receita no Instagram, no TikTok, no Google, e ok. Mas aquela receita com a marca de café na página do livro, a farinha que vocês não sabem quanto tempo que está lá, a folha dobrada, não vai mais ter. E é uma pena, porque as receitas de família, se a gente não cuidar, elas vão se perder. Nossa, é Eu tenho muito verdade. isso, assim, muito forte. Eu tenho muito receio disso. Porque tem coisa que você vai reproduzir e de repente, por exemplo, o moti mesmo que você falou. Se tem a receita da avó, você pode até reproduzir, não vai ficar igual, mas vai ficar o teu. E aí o Enzo vai pensar, falar, gente, o moti é meu melhor amigo. É verdade. E aí a memória dele, e aí assim, você vai passando, né? E Sim. isso a gente está perdendo, muito por conta da tecnologia. E é uma pena. Nossa, eu não tinha pensado nisso, gente. É mesmo. A minha mãe, acho que ela pegou os cadernos, acho que o caderno da minha avó, a minha mãe ainda tem. A minha mãe tem o caderno dela. Eu comecei a fazer o meu caderno, só que, gente, a vida acontece, as coisas, nanã, tipo, eu devo ter. Eu não tenho pouca receita, não, mas eu devo ter, sei lá, 30. Mas assim, Ah, mas ó. fica, né? Tem muita coisa que eu poderia colocar lá, não coloco mais, eu procuro na internet, que tipo, é isso, você vai Uhum, procurando e você não, eu não noto. Eu não vou lá e falo, nossa, essa sim. receita ficou boa, ou eu modifiquei tal coisa, aí eu vou lá e anoto. E aí eu não É, pensei nessa questão de tipo passar pra frente isso, né? Então, o é, Enzo experimentar isso e depois passar. Nossa, gente, tem é muito muito mais coisa complicado. envolvida. Nossa, Meu super, Deus. super. Tem coisa que é muito, muito específico, assim. A nossa família é completamente maranhense, né? Eu sou daqui, mas a minha mãe e meu pai são maranhenses. Então a gente tem muito da cultura da coisa da farinha, da comida mais forte nordestina, do cuscuz e tal. E tem coisa ali que está se perdendo mesmo, porque primeiro que a gente não sabe fazer, aí quando vem alguém de lá traz a farinha, mas você não acha que é igual, e aí às vezes nem sabe o nome, né? Então, assim, tem muita coisinha que realmente, se a gente não cuidar, o tempo vai levar embora. Nossa, e nas suas E consultas é algo que você acaba. Não, é que nem você falou, não é só sobre uma dieta alimentar, digamos assim, né? É tipo, é muita coisa. É sobre a história da pessoa, a história com a comida, a história da família. Cara, é muita coisa pra você ver, né? E você consegue, assim, você consegue ter acesso a isso? As pessoas te trazem isso também? Ou você vai descobrindo aos pouquinhos? eu vou descobrindo aos poucos, porque a forma que eu trabalho, o vínculo, ele tem que ser muito bem estabelecido. Hum. Sabe? Então, se a pessoa não vinculou comigo, dificilmente ela vai trazer. Mas se ela vinculou, acabou. Aí é isso. Aí eu descubro a comida favorita, aí eu descubro que era a mãe que fazia no dia do aniversário, e que a mãe já não está mais aqui, então aquilo é dolorido. Eu descubro que, sei lá, que às vezes a pessoa ela teve uma infância muito difícil, não tinha acesso financeiro, né?
para comprar o tanto de Danone que queria e hoje está bem sucedido e aí não consegue parar. Então, são muitas camadas. Caraca, tem até isso, Tem, gente. tem. Você É pode ver que, mesmo. assim, quem come muito rápido, por exemplo, eu pego quando atendia mais o público idoso, que agora deu uma modificada, né? Parei de atender plano de saúde, então mudou um pouquinho, mas o idoso, eu pegava muito isso, do senhorzinho que serviu o exército, que tinha, sei lá, 5 minutos para comer, e hoje ele não consegue comer devagar, porque ele tinha pouco tempo, ele acostumou, hoje eu preciso que ele coma mais devagar, e ele ainda está parado lá, porque ele acostumou, tá na vida fazendo isso, né? Então, Sim. são muitas, muitas coisas, mesmo assim. Eu tento atender sempre com um lencinho, alguma coisa, porque às vezes a pessoa chora. É muito sensível, é um tema muito sensível a alimentação. E a gente não nem imagina mesmo, até, tipo, pra procurar. Você vai procurar nutrição exatamente como você falou, né? Tipo, a pessoa procura porque, sei lá, quer emagrecer, porque, enfim, tem alguma coisa que precisa mudar, ou se não, porque realmente tem alguma doença, tem alguma questão, saúde e tal, física, aí você fala, vou. Mas, nossa, tipo, mexe em camadas, assim, muito mais profundas que a gente nem imagina. E, assim, eu comecei a ter mais noção disso quando eu comecei a te acompanhar nos stories. Hum, Que aí você foi falando, eu fiquei assim, nossa, aí era um tapa na cara de vez em quando, às vezes era um com ombrinho pra amor. chorar, às vezes era outro soco no estômago, aí eu ia assim, entendeu? Tipo, gente, mas como é que eu tô fazendo? Como é que eu tô vendo isso? Então, poder abrir os olhos pra isso me ajudou muito, tipo, também a hoje ter uma relação melhor com o meu corpo, comigo. Sim, sim, precisa ver. Eu achei que você ia falar quando você se tornou mãe, que eu também escuto bastante. Na fase do Também. desmame, é onde a gente acaba tendo que olhar para a alimentação sob outro viés, né? Porque você tem que, a criança estava aleitando só, de repente ela tem que comer. E aí, como é que é a construção desse paladar? Porque ali que você está, até então era só o vínculo ali, o peito, né, para quem amamentou e tal, ou então o leite, a fórmula industrializada, era muito mais simples. E aí, quando você começa a oferecer, aí você tem que lidar com os gostos da criança, você tem que lidar com a construção disso, e muitas vezes entender, por exemplo, que paladar a gente não herda, a gente aprende. Então, sei lá, fulana não gosta, não, fulaninho não gosta de, sei lá, de alcachofra, porque a avó dele não gosta de alcachofra. Não, ele não gosta de alcachofra porque, ou é porque ele não gosta, ou porque ele não foi estimulado. Ou, enfim, né, tem várias camadas disso aí, mas nessa fase ali do desmame é interessante de ver. É interessante. Até a própria, é, como que fala? A própria variedade, né, que essa criança vai ser exposta, como que ela vai lidar com isso daqui para frente, tudo isso está muito relacionado com a forma que esse desmame é feito. Então, se foi só papinha, se foi BLW, se foi mista, quem que conduziu, como que foi, isso tudo também influencia. Nossa, eu fiz na verdade, eu desmamei o Enzo. O Enzo, na verdade, parou de mamar, ele tinha exatos 2 anos. Ele começou a comer com 6 meses. Acho que foi isso. Ele começou a comer com 6 meses e eu fiz uma mistura de BLW com comida amassada no garfo. Eu nunca bati Uhum, nada, eu sempre amassei assim. sim, E eu ia variando. Falei, toca, colher, e vai. Vamos ver o que que acontece. sim. E aí eu fui variando bastante, porque na minha casa, na minha família, sempre teve essa coisa muito forte de legumes, verduras, essa, né, tentar trabalhar fruta. Eu comia muita fruta na casa dos meus pais também, então sempre tinha muito essa Uhum, variedade. Então, quando foi com ele, foi mais fácil nessa questão de variar, mas eu tive que trabalhar muito as minhas expectativas, porque sim. era um outro ser humano construindo o paladar dele, não eu, né? Hoje eu já tenho resultados. Hoje eu olho e falo assim: hoje você tem mais interesse por isso, por aquilo. Ele olha e fala: não gosto. Vamos experimentar? É só um pedacinho. Aí ele, tá. Aí ele come e ele. Mãe, é gostoso. Eu falei, viu, é só experimentar. Se você não gostar, tudo bem, acontece, tá bom. Doce é uma coisa que eu só fui oferecer pra ele, acho que com 2 anos. Eu consegui segurar
2 anos ele conseguiu, mas eu sei que não é fácil, é que eu tive o privilégio de poder acompanhar ele mais de perto, tive uma flexibilidade para poder fazer isso, então pude acompanhar ele nesses 2 primeiros Uhum. anos, mas eu olho e falo assim, gente, como faz diferença? E aí o meu marido olha e fala, nossa, para mim, imagina, eu comia tanto doce, mas eu comia tanto doce que hoje eu olho e falo, ainda bem que ele não come esse tanto de doce, assim, porque imagina, não dá, não tem como uma criança comer tanto doce assim. E a gente é cria dos anos 90 na real, né? Que era muito, assim, na casa da minha mãe tem o armário de doce até hoje. Então, assim, minha filhada vai lá, ela sabe onde está as coisas, sabe? Ela Hum. sabe que ela não pode comer muito, ela tem essa consciência que ela realmente passa mal e tal, mas ela sabe onde é. Ela tem ali, e a hora que você chegar lá, se você abrir, sempre vai ter uma caixa de bombom, um marshmallow, um negócio, sempre tem. Sempre, sempre, sempre. Sempre teve. Mas isso eu acho que é muito dos pais dessa época. Hoje em dia já é um pouquinho diferente, já não tem mais esse acesso tão. Pelo menos assim, né? Não sei se não tem ou se a gente tem um pouco mais de informação e como buscar essa informação. Mas pode ser que tenham casos que ainda tem esse armário do doce, que é uma delícia ter, mas faz mal, né, no fim do dia. Quando você tá velha, você fala, gente, poxa, que negócio é esse? Eu preciso toda vez que eu almoço, eu preciso de um doce. O que tá acontecendo? Na vida inteira, como é que você vai fazer? É um A mudança do costume, né? hábito tem. E aí Uhum. você, Não é nem que você precisa, às vezes você tá no hábito. sim, sim. Eu também, eu tenho essa coisa do vou jantar, aí eu quero um docinho. Aí eu fico, eu Uhum. preciso de chocolate, e não é doce, assim, eu não sou muito de doce, eu sou tipo do tablete de chocolate, né? Aí eu fico, eu Uhum. preciso de um chocolate, gente, eu preciso de um chocolate. Porque é isso, é muito tempo com esse hábito, cultivando esse hábito, eu não vou conseguir tirar agora, mas é do tipo, eu como um pedacinho, eu mato à vontade, e é isso, e pra mim tá tudo ótimo. Mas, O problema não é esse, o problema não é o pedacinho. O negócio é o excesso. Então, o que eu brigo bastante aqui é, você fica restringindo, restringindo, beleza. Aí quando você vai comer, você não dá conta de comer um. Aí você vem comer a caixa, você tem que acabar com a fileira do bis, você tem que comer o pote de sorvete. E aí entra num ciclo de acabou de comer, você fala, nossa, pra que eu fiz isso? Aí culpa horrorosa, aí acha que vai encontrar um caminho diferente, que agora tudo vai ser, nossa, outra coisa, e aí você vai testar uma dieta nova que vai durar até quarta-feira. é exatamente, quando não dura, tipo, eu já vi muita gente fazendo isso também, tipo, às vezes em empresa, tudo, de começar a segunda de manhã, e às vezes eu acompanhava a dieta da galera assim, tipo, nós vamos pedir salada e, sei lá, uma proteína e tal, mas agora à noite vocês vão pedir hambúrguer? Pizza? Eu não entendi, mas eu acho que era muito disso, era aquela coisa muito restritiva. De repente, eu não vou comer nada, eu não vou fazer nada, eu não, eu falo, Jesus, não vai durar nada isso daí. E era toda segunda-feira a mesma coisa. Não, e tem outra coisa que é o seguinte: a gente entendeu em algum momento que salada, que comida de dieta é salada, salada é proteína, né? Então, se eu estou fazendo dieta, eu necessariamente estou comendo basicamente a salada com a proteína. Então, E cadê a carga cultural aí? Porque o arroz com feijão, por exemplo, é a base da nossa alimentação no Brasil, sim, né? E aí, quando você tira isso, fica ali, porque ele ocupa um grande espaço do prato, então ele fica meio sem, né? Você preenche com salada, mas essa salada, a digestão dela é muito, assim, não é que é rápida, mas é diferente do arroz com feijão, tem que você vai sentir fome diferente e tal. E aquele prato fica pelado, fica esquisito, né? Fica um prato meio X, sabe? Então eu fico pensando o que a gente faz com isso, porque é da nossa cultura, né? Se você vai, por exemplo, para a Itália, você vai ter ali a coisa da massa, você vai para Portugal, você tem a questão da batata muito forte, o arroz, né, para os orientais também, o rã muito forte, e aí você tira do prato de repente, não fica, dá, não tem né? como, Não gente. tem, Não não me tira, tem. gente, pode tirar qualquer coisa, só não me tira o arroz. Não Então, dá? pois é, Que pois é. E coisa. aí, e a gente entendeu em algum momento que fazer dieta estava relacionada a comer salada com proteína. Não precisa ser assim. E por quanto tempo que eu sustento isso? E como que fica a coitada da salada para tirar essa carga dela do.
desse peso do, então eu quero emagrecer, eu tenho que comer a salada. Às vezes eu não tô nem com vontade, porque tem gente que realmente não gosta, tem gente que tem até muita dificuldade, muita seletividade alimentar, sabe? Com Uhum. isso. E aí? Aí fica com esse peso da salada, sabe? Não, o problema é a salada. Eu preciso comer mais salada, mas ok, precisa. Mas não porque você está de dieta, é porque você precisa de fibra, você precisa de vitamina, você precisa de várias coisas que a salada vai te oferecer. E se você não gosta, a gente precisa entender o porquê que não gosta, como é que isso foi oferecido para você, onde que o problema virou um problema, né? Porque até então, às vezes a criança comia salada, não aconteceu alguma coisa, um corte seco, e aí, não come mais. Eu tenho paciente que foi assim, comia bem, corte seco na vida, não come mais. Caramba, tem isso também. Gente, mas tem Tem, tanta coisa, meu Deus do céu, tem, tem muita tem, coisa tem. envolvida. Ah, é uma ciência muito linda para a gente reduzir o emagrecimento. Vamos combinar? Que a nutrição é tão. Nossa, de verdade, assim, eu não saberia fazer outra coisa, porque é esse decupar e comer. Não é simplesmente bota no prato e acabou. E outra, a fome também, quando a gente pensa, mas eu vou ter fome, a fome não é linear. Depende do tanto que você comeu na refeição anterior, da raiva que você passou, da restrição que você fez, do tanto de açúcar que você consumiu, se você dormiu, se não dormiu. Pega quando você era pequenininho, que ele ficava acordando de madrugada, como que era a tua fome? Nossa senhora, eu podia comer uma casa inteira, com parede, com reboco, com qualquer coisa. É Sim. assim, tinha uma fome, meu Deus, não saciava. Até porque estava relacionado a quê? A amamentação, sim, também, mas muito da privação de sono. Então, essa mulher ali que acabou de parir, até que essa criança durma direito, cara, é um absurdo cobrar dela performance em exercício, em alimentação, mas a gente cobra, a sociedade cobra. Você tem que estar com a barriga chapada, você tem que estar linda, produzindo, entendeu? Você tem que dar conta, sabe? Senão seu marido vai chorar. Tem que dar. Nossa, sim, gente, Vai ficar é. assim, desse jeito, seu marido vai te largar, hein? Vai deixar você. É um grande medo, né? O medo de ficar sozinho. Não, e aí como é que faz, né? Quem que tem sanidade Hum. mental, saúde, para poder lidar com tudo isso, ainda Ah, mais com um mas, bebê mas aí pequeno? a barriga tá. Mas aí a barriga tá chapada. Se a sua barriga tá chapada, isso o resto, não é isso? Não precisa de mais nada. A criança tá viva, a barriga tá chapada, o que eu vou querer mais? Mas você tá quase morrendo, mas a barriga tá chapada, a neném tá vivo, beleza, tá ótimo, né? Gente, Só. é mesmo. E é muita cobrança mesmo. Tipo, eu acho que com a Uhum. mulher desde sempre, é desde a menina que, tipo, ai, porque pode, não pode, deve, não deve. Aí vem a vida adulta, a gente cresce, adolescência, aí vida adulta, né? Eu, como mãe, eu olho e falo assim, gente, é muita coisa a tal do dar conta de tudo o tempo todo. E aí tem que estar o quê? Belíssima? Belíssima pra quem? Pra quê? Como que é esse belíssima? Belíssima, tipo, Uhum. na visão de quem? Não é? E esse movimento que eu faço do passar o batom, né? Do dar essa estimulada pra gente se cuidar, até do banho premium, né? Que eu faço no fim do dia, que eu acendo a velhinha para ir tomar um banho e tal. É, é muito nesse lugar do você se olhar. Porque assim, o que eu vejo vou me arrumar, porque senão o meu marido não vai mais gostar de mim, não vai mais enfim, me desejar e tal. Pô, será que você não pode se arrumar pra você? Você se olhar no espelho e falar, meu Deus, que gata. E ainda que esse marido não faça o elogio, porque sim, às vezes ele não te achou tão gata quanto você estava achando, ou ele não prestou atenção porque estava fazendo outra coisa. Tá, mas você está se achando, você se olhou no espelho, você se curtiu. Por que, que tem que ser menos? Por que, que tem que buscar a validação do outro? E ok, a gente vai buscar a hora ou outra. Mas, meu, é para você se olhar sabe, fica tão mais fácil a gente cuidar do que a gente gosta, Não, e tão mais fácil. tem que ser esse movimento, né, de dentro para fora. Muito do que eu comecei a fazer dessa conexão com outras mulheres, trazendo mulheres aqui para a gente conversar, é muito de um movimento que começou dentro de mim, assim, de poder olhar de novo para mim e fazer esse movimento de Uhum, dentro para fora, porque eu percebi que se eu não sim. fizesse esse movimento, eu falei, gente, se eu não me cuido, eu não cuido do Enzo, eu não consigo cuidar de ninguém.
E eu vejo Uhum. quanto que as mulheres acabam entrando muito nesse lugar, do tipo, dar conta, fazer as coisas, trabalhar, não sei o quê. Mas e a gente? Qual é esse momento realmente que a gente olha pra gente, a gente cuida da gente de forma realmente genuína, não porque a gente tá doente, não porque a gente tá, tipo, exausta e, tipo, sei lá, dando PT já, porque, enfim, nosso corpo não aguenta mais. Não é só nessa hora, né? Mas a gente tem a mania de levar no limite. A gente gosta dessa coisa do limite, né? Então, assim, eu só vou fazer quando realmente não der mais. Quando eu não conseguir mais, assim, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, tem 3 dias que você não penteou o cabelo. Quando você faz, sabe? Ah, não, vou dar uma arrumada, vou fazer um negócio. Mas precisa ser desse jeito? Será que não dá para ser todo dia, um pouquinho? Né? E Hum. muito, no começo foi muito mecânico mesmo, é a coisa do eu vou fazer para mim. Eu vou fazer porque eu vou me olhar e vai ser isso, sabe? E sei lá, eu acho que a gente precisa primeiro pensar, não pensar na gente, vai. Pensar na gente, a validação do outro ela importa, mas ela não é determinante, sabe? Não é quem te define, né? Se, exato, se, beleza, não me viu bonita, perdeu. Olha essa gata. Isso. Falar, Além de tudo, uma autoestima em ordem, entendeu? Então, quer dizer, podia ser muito melhor, porque tá segura, tá confiante, né? Aí não faz, de paciência. Só que assim, é uma construção. Isso, estamos falando assim, hoje, né? Aí pode ser que daqui 10 dias eu esteja assim, encolhido, falando, meu Deus, eu só queria um elogio. Porque o hormônio da gente trabalha isso com a gente, né? O ciclo exato, que menstrual faz vem assim, pra... né? Nossa, gente. É um absurdo. Se você pega a curva mesmo, é uma montanha russa que a gente vive todos os meses. E aí? E esse sentimento de menos-valia, ele aparece muito mais forte no TPM. Então, assim, qualquer coisinha que não te pegava ali, às vezes te pega. Às vezes o cara falou, não dá. Sabe? Lágrimas, ranho. Oi. Ai, é Já assim mesmo. aconteceu comigo. Eu dei uma baita de uma brigada com meu marido, não lembro por quê. E assim, foi uma briga tão descabida, tão desnecessária. E aí eu cheguei, depois passou, sei lá, uns 10, 15 minutos, eu fui na sala. Eu voltei para ele, depois estava no computador, eu falei, você me desculpa, é porque eu vou menstruar. Ele falou, você quer um lanche? Eu quero. Então a comida entra, inclusive, aí. Entendeu? O lanche vai resolver a minha TPM? Óbvio que não. Claramente não. Não vai. Não vai, Mas naquele mas momento que eu preciso de um, um sabe? Ai, porque também da abracinho. barriga quentinha passou, A né? gente precisa Ah, desse confortinho nessa. Nossa, ah, gente, mas assim, histórias das nossas vidas, né? Porque TPM, cara, é muito difícil. Eu também já fiz muito disso, de repente brigar. Aí eu fiquei pensando, eu briguei por quê, gente? O que que foi? Por que que começou? Aí eu falo, não, desculpa, então, porque, né? Vamos pedir alguma coisa e é, tal. E aí vai pra comida de novo, né? É impressionante mesmo, como acaba vai. tudo indo pra comida. Mas aí vira um problema justamente quando a gente não tem outra válvula de escape. E aí é onde o comportamento transtornado vem muito à tona. Então, assim, falando de comportamento transtornado é diferente de transtorno alimentar. Então, comer transtornado ele é um pouquinho diferente, né? Ele é mais, não vou falar mais leve, mas é que assim, a gente tem, quando o psiquiatra avalia, que é ele que faz né, esse diagnóstico, você tem critérios diagnósticos para preencher. E nem sempre você preenche todos. Então fica aquele limbo, que não é nem uma compulsão, sabe? Mas também não é uma bulimia, fica naquela zona cinza. Ali é onde a gente chama de comportamento transtornado, o comer transtornado. Que aí, assim, qualquer coisa, a pessoa não consegue lidar sem ser com a comida. E aí vira problema, entendeu? Entendi. Que aí, se não trata, se você tem algumas outras comorbidades, né, doenças associadas, né, tem também a predisposição genética, que é relevante também, aí tem a questão dos transtornos alimentares. Que aí é outra, o buraco é mais embaixo, vamos colocar assim, que é bem complicado, pode matar. A Uhum. anorexia nervosa, por exemplo, é um dos transtornos, uma das doenças psiquiátricas que mais matam ainda hoje.
E a gente está Nossa. vivendo o retorno da estética dos anos 2000, que não foi brincadeira, associado agora com as redes sociais. Que na nossa época, quando a gente era adolescente, se você quiser saber quanto que sei lá, a Sandy pesava, você tinha que esperar que a Boa Forma sair com ela, ter o dinheiro para comprar a Boa Forma, olhar, dar sorte dela ter comentado o peso, para daí sim você se comparar. Você já se comparava ali de olhar. Falava, nossa, meu sonho era ter a cintura da Sandy. Eu não sabia que a cintura dela era 62, por exemplo, que eu nem sei quanto que é. Tá? Aham. Agora, hoje em dia, amor, queria saber o tamanho da cintura. Acabou, achei. Tem a cintura, tem a dieta, tem o nome da nutricionista, o médico que passa, tem tudo. Meu Deus, é um Então, acesso ao mundo muito maior, muito mais intensa, e realmente me remete a umas coisas que, tipo, pra mim não eram muito legais, assim, eu também não gostava, porque tinha muito essa, tipo, de ter que ser, fazer e ter, e sei lá. e era muito velado, porque não era falado. É engraçado, porque assim, ninguém falava assim, olha, você tem que ficar com o corpo igual a da fulana. Mas é porque a roupa que você ia comprar no shopping, na rua, enfim, era o quê? Era uma cintura muito baixa, então o zíper era tipo 5 centímetros de zíper menos, assim, às vezes você fazia só um. Quando dava, Acabou. né, pra puxar. Era uma cintura muito baixa, uma barriga muito de fora, tudo muito justo, um cinto muito largo. Então, era muito diferente. E se você quisesse andar daquele jeito, você tinha que dar teus pulos. Se você não era fora do padrão, se você não era padrão, você tinha que fazer dieta. E se você assumisse, por exemplo, não quero fazer dieta, ou então tenho ali uma obesidade, uma compulsão, enfim, né? Ou sou naturalmente uma pessoa que sempre foi gordinha e tudo mais, aí você não encontrava roupa. Porque, por exemplo, biquíni mesmo para mulher gorda hoje, gorda mais, assim, né? Tipo G2, G3, G5, você encontra agora. Agora, na Sim, época da gente adolescente, não não tinha. encontrava. Se tivesse uma moça, né, uma adolescente obesa, precisando ir para Porto Seguro, por exemplo, ela tinha que ir com aquele maiô de vó, aquele preto, sabe, clássico. Sim. E assim, ela não tinha acesso, porque não tinha, não existia. Ninguém se preocupava com essa galera. Nossa, e como que uma moda, uma tendência leva a uma exclusão, né? Uma exclusão social Total. e uma coisa vai levando. Gente, olha isso. Não, dentro desse tópico da exclusão, aí você entra na gordofobia, que aí entra na gordofobia médica, e aí você vai entrando num. E assim, se uma pessoa obesa chega, por exemplo, no meu consultório, aqui, eu tenho a preocupação da cadeira que ela vai sentar ser uma cadeira reforçada o suficiente para ela não ficar insegura de sentar. Olha, sim. Eu preciso me preocupar se a maca que eu faço o exame suporta um peso maior. Se a minha balança ali, a minha balança não lê mais de 150 quilos, essa daqui. Vou comprar agora para o consultório novo uma menorzinha só para deixar, para se por um acaso acontecer, eu ter, mas assim, eu já passei os confortos do paciente subir, ter mais de 150 e eu tenho que perguntar, falar, então, mas da última vez você pesou quanto foi? Porque ninguém preocupa com esse público, sabe? E aí é sobre acesso, a pessoa não passa na catraca do ônibus, a pessoa não consegue sentar numa cadeira sem ter a certeza que essa cadeira vai aguentar. Ela vai no médico, às vezes, para falar que o ouvido dela tá doendo, e ela sai ouvindo o quê? Nossa, tá assim que você come demais. É só você fechar a boca e fazer exercício. Você é preguiçoso, porque você não tem Imagina. força de vontade, porque. Mil coisas. Então, assim, o Nossa, povo nem vai no médico, muitas vezes, porque tá de saco cheio de ver tudo isso. Então, assim, é muito bonito você falar pro professor, mas você precisa se cuidar, tá? Aí você vai pro SUS, você não tem um manguito que dê a volta no braço inteiro para só ferir a pressão arterial dela. E aí? É o mínimo. caramba, é mesmo. E aí são detalhes assim de que só quem tá no dia a dia sabe. E não só que tá no dia a dia, mas assim, só a pessoa sabe o que passa, todos os desconfortos. Tipo, acho que vira também uma certa. Não é só o desconforto. Talvez a pessoa sinta bem, tipo, não só rejeitada, talvez um pouco humilhada, não sei. Daquela coisa do tipo, eu não tenho espaço, não tenho lugar, não tenho quem me atende, não tem.
Cara, que situação, sabe? É muito complicado, porque o pessoal só sabe falar e apontar o dedo e falar: você precisa fechar sua boca, você precisa fazer exercício, mas se esse obeso vai para academia, primeiro que assim, os olhares que tem ali, sabe? É muito complicado. Porque a pessoa olha e fala: lá, tá tentando de novo. Né? Dentro da cabeça do obeso, primeiro que ele acha que todo mundo está olhando, porque, enfim, né, não é um ambiente muito convidativo. A academia, para a pessoa que quer perder peso, não é para amador. Não é. Não Uhum. é. Assim, eu acho que, eu não sei como, né? Mas, assim, precisava ter um espaço fat friendly, vamos colocar assim. Porque, cara, o exercício físico, ele não é necessariamente para o emagrecimento. A pessoa precisa fazer porque ela precisa fazer, porque a gente foi feito com movimento, porque a nossa perna está aqui, não é raiz. Tem perna, Uhum. tem raiz. Você precisa fazer movimento. E aí, isso é muito fácil falar pro cara: vai pra academia. Aí ele não tem suporte. Sabe assim, ele pisa na academia, o professor não dá suporte para ele, porque entende que daqui a pouco ele vai desistir mesmo, então por que eu vou investir nesse cara? Para começar daí, Entendi. Sim. sabe? Então, assim, é muito difícil, muito, muito complicado, muito complicado. O pessoal só sabe cobrar essa galera, mas dá o acesso, dá o direcionamento, ninguém dá, e o julgamento é altíssimo e é multifatorial, porque a pessoa que ela come muito, ela não come porque ela quer só. Sabe? Precisa entender, porque se for um transtorno de Uhum. compulsão alimentar, cara, é uma condição psiquiátrica e precisa tratar, e não é fazendo dieta. Se eu colocar um paciente com transtorno de compulsão alimentar para fazer dieta calculada, com colher seja com colher de sopa, em grama, o que quer que seja, não vai dar certo. Vai, porque essa restrição vai piorar a compulsão, porque é uma forma de restrição. Nossa, é muito olhar para a pessoa, o indivíduo, quem ela é, ele ou ela é, para você Uhum, poder realmente direcionar da melhor forma, né? E acho que é isso que tem, acho que acontecido um pouco mais, acho que com mais conhecimento, com mais informações, tem ficado, acho que mais visível, mas eu ainda acho que uhum. tem um longo caminho aí pela frente. E eu vejo muito você abrindo essas portas, assim, de esse processo de Ai, meio que uma reeducação, né? Porque é isso, né? Você tá fazendo uma reeducação de uma sociedade inteira que tem ainda muito aquela coisa muito direcionada, muito no padrão, né? tem isso, e tem assim, a gente não foi educado a comer, porque é inato. Você nasce, a primeira coisa que você faz é comer. Então, claro, tem a questão do desmame que a gente estava conversando, mas assim, não tem muito esse olhar do como é que come, o que que combina, como é que é na escola mesmo. Hoje a gente ainda tem algumas escolas que tem nutricionistas e tal, né, que tem essa preocupação, mas antigamente não tinha, imagina, falar que vai passar no nutricionista só ia passar por dois motivos, ou porque você estava gordinha, né, a criança, né, ou porque o seu colesterol está alto, que é o que a maioria dos pediatras mandam hoje em dia. Uhum, Só que a forma de comer, o porquê que a pessoa, que a criança come daquela forma, importa. Então, por exemplo, eu peguei um caso aqui já, que é assim, a mãe, eu atendo a família inteira. Depois eu vou até mandar para ela que ela é estudante de nutrição. Ela começou a estudar porque ela gostou do rolê e foi. E, e ela estava fazendo uma restrição por uma outra questão, uma condição intestinal difícil, e precisava fazer. E aí a filha, observando aquela restrição, começou a comer. Ela não foi fazer restrição, mas ela começou a comer chocolate escondida. Pequena, tipo, acho que tem 7 anos, 8 anos, talvez não, bem. uhum, E começou a comer escondida, muito porque é ansiosa, faz acompanhamento psicológico e tal, que tem essa ansiedade de base, mas esse olhar, porque a gente não tem essa noção, mas a criança está só absorvendo. E pensando em mãe e filha ainda, é muito espelho, né? sim. É muito complicado. E aí ela estava comendo escondido. E aí a mãe falou: olha, tá comendo escondido, tal, não sei o quê, tarará. E a gente bateu um papo. E ela falou para a mãe: falou, mas ué, mas você está controlando a sua comida. Por que você está controlando então? Então, porque eu tenho problema no meu intestino, você não vê que a mamãe não sei o quê, tarará explicou. Mas é no detalhe.
E aí, essa pessoa em específico, ela tem um transtorno alimentar antiquíssimo. Não vou falar que é crônico, mas nesse momento, ainda bem, ele está em remissão, mas já esteve acordada esse ano. Ela já entrou em atividade. Então, Caramba. assim, é uma condição que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, sabe? Então, é sempre um negócio que tem que ficar muito alerta, porque a forma de comer acaba que influencia. Você, né? A tua emoção vai influenciar na forma de comer, seja para mais ou para menos. Se você sabe o caminho das pedras para comer menos, e para você é confortável ficar daquela forma, e você está buscando o conforto dentro do caos que está na tua cabeça, você vai. Só que a tua filha tá te olhando. Mas é o que brilha o meu olho, menina. Eu gosto do caos, entendeu? Eu gosto disso. Nossa Senhora! Eu vou te falar que quando eu entrei na faculdade, quando eu estava falando do negócio, né, que me levou a entrar, foi o negócio do fórum e tal. Quando eu entrei na faculdade, da segunda vez, né, eu não vi a hora de fazer, de estar no quinto semestre, porque no quinto semestre eu poderia fazer um aprimoramento em transtornos alimentares do HC, que é para Ah, estudante. aham. E eu estava tão nervosa naquele momento, tão nervosa, que eu não passei. Não por incompetência, mas porque eu fiquei Nervosismo. nervosa mesmo. Sim. Uhum. Só que o que eu fiz ali? Eu entendi que era incompetência. Né? Naquele momento, a Tainá era estudante, entendeu? Incompetência, não serve para trabalhar com isso, nunca mais emprestei. Nunca mais, nunca mais. Pula para 2020, pandemia torando, eles abriram a primeira turma online. E aí eu falei, vou aplicar, porque agora eu tô em casa, né? Enfim. E aí eu passei, eu chorei tanto, porque era um sonho muito adormecido, eu não tinha ideia de que estava tão quieto na minha cabeça isso. E aí eu fiz o aprimoramento lá. E aí é onde Caramba. você entende a gravidade da coisa, porque, poxa, tem vários tipos de problema, a gente não tem ideia. É uma cidade, assim, eu não cheguei a ir lá, porque era na época da pandemia, a gente não podia fazer o estágio, por exemplo, não foi online, a gente fez tudo remoto, né? Mas são muitas histórias, e aí você vai ver, às vezes tem histórico de abuso, tem, ixi, é muito difícil. Mas aí hoje eu consigo falar disso com mais propriedade, porque eu fiz o aprimoramento lá. E tratar disso, se você não tem, não o aprimoramento, mas assim, um conhecimento em cima disso, né, dos transtornos e tal, se o Nutri não minimamente estuda esse tema, você pode até piorar o quadro do paciente. Se você coloca uma pessoa dessa para fazer uma restrição alimentar, você piorou. E não pode. E, assim, isso a gente não aprende na faculdade. Você tem assim, ó, um cheirinho do que é um transtorno. Você tem duas, três aulas ali que te explica cada um deles e só. Nossa. E aí Então é como precisa se fosse dessa uma base, outra faculdade. É como aham, se para fosse uma outra poder. faculdade. Caramba. Não, porque pelo que você tá contando, gente, a minha cabeça tá tipo assim, juro, eu tô tipo, meu Deus, gente, mas aí tem aqui, tem ali, aí a minha cabeça, eu Uhum. falo que a minha cabeça funciona como se fosse um quebra-cabeça. Eu coloco uma peça aqui, de repente, junto e faz pum. Aí eu tô tipo, Ah. como assim? É tudo isso. E realmente, assim, você vai. E são coisas que você vai observando. Eu acho que não é uma coisa que, tipo, você não vê, não é uma coisa invisível. Você pega alguma pessoa fazendo isso, uma pessoa, eu. Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, é verdade, porque pode ser isso, pode ser aquilo, Uhum. vem daqui. Tem tanta camada, é tanta coisa que você pegar um Sim, profissional ou uma profissional que vai simplesmente fazer uma dieta, tipo, restritiva, porque vai comer assim, 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 se não olhar, é o tal do que a gente volta. Se a gente não olha pra dentro da pessoa, pra quem a pessoa é, não vai entender, tentar entender um pouco mais da história, de toda essa parte do afeto, de tudo que envolve a comida, não tem como, você pode direcionar para um lugar que talvez dê muito errado, né? Então, assim, ter todo esse cuidado, todo esse tato, né, para poder chegar nas pessoas e poder se conectar, gente. Cara, é uma habilidade, um dom, assim, um talento que, sério, ai, admiro muito mesmo, assim, o tanto que você ai, aborda isso, que eu acho muito, muito, extremamente necessário, assim, falar mais disso, e com muito conhecimento, né, eu vejo você sempre estudando, eu falo, gente, mas essa mulher tá estudando no domingo, que essa mulher tá fazendo? Dá vontade de mandar, vai descansar um pouquinho? Essa mulher trabalha e eu estuda não, muito. eu não vou dizer nada, entendeu? Porque euzinha,
Além de dividir lápis e canetas com a senhora, copiei muita lição sua, que estava pronta e eu deixei a minha. Então, assim, Ah, é? Eu não porque lembro disso, não. você, lógico, sim, porque acontecia várias vezes, eu, tipo assim, não fiz a minha lição, e aí sabe aquela coisa de passa a lição para todo mundo copiar para não ficar assim com ponto? Várias vezes, imagina. Sempre tinha a lição feita, sempre. Não vou falar que não, porque realmente eu Então, tinha. Mas você sabe que eu tava comentando isso com o Rodrigo, né, meu marido, esses dias. Eu hum, tinha uma meta na escola. Aí, hum. capricorniana, né? Meta, vai lá, bora fazer, né? Qual que Ai, era a vamos minha falar meta? disso. Vamos! Não, assim, eu capricorniana tinha uma meta que era, quanto mais cedo eu fechasse as notas da escola, mais cedo eu viajava para Campo Grande, que era a terra dos meus avós, dos meus primos e tal. Mentira! Então eu botava na minha cabeça que assim, gente, eu preciso fechar logo as notas, porque assim, terceiro, se eu chegasse no terceiro trimestre, já tivesse, tipo, ali quase fechando, Quase. meu, quarto trimestre era mais de boa já, eu fechava, fazia as coisas mais ou menos e ó, bora viajar. Era o que minha mãe falava, vocês fecham antes, a gente viajava antes. Teve uma vez que a gente ficou 3 meses em Mato Grosso do Sul, que foi maravilhoso, que eu fiquei em novembro, dezembro e janeiro. Porque eu tinha fechado antes, a minha irmã também, e aí fomos. Então, a minha meta era essa, por isso que eu tinha as coisas feitas. Porque eu falava, não posso perder a oportunidade de cedo pra lá, entendeu? Pra viajar. Então, esse Capricórnio aí, que é disso que eu precisava no meu mapa, que eu acho que eu não tenho. Eu preciso disso aí, coisa do Mas Capricórnio. você é Queria. virginiana, meu, virginiana também, tipo, entendeu? Então, só que eu sou, só que aí tem o quê? Tem o lado do perfeccionismo, cara, que mata a gente, porque paralisa. Eu não saio de cima de nada enquanto eu não acho que está perfeito aos meus olhos. Então tem sido um senhor desafio para mim. Eu tenho muita ideia, muita ideia. Assim, que nem ontem mesmo, eu tava, antes de jantar, eu tinha umas 4 ideias assim, de coisa que eu posso fazer, de trabalho, só que eu sou Maria Ideia minha, entendeu? Porque aí, enquanto não fica bom, eu não saio de cima. Mas E você aí sabe eu que nunca coloco pro mundo. eu tenho muito disso, da questão do perfeccionismo também. Tem muita coisa que não sai do projeto, que eu fico elaborando, 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 elaborando. Chega uma hora que eu falo, cara, nunca que eu vou conseguir fazer esse negócio. E aí eu não faço. Uhum, O problema não é a ideia, né? Não é que tá muito, tipo, ah, nossa, não dá pra fazer. É porque ficou tão complexo fazer, que é de tanto botar ali e ficar, não, dá pra aperfeiçoar um pouquinho mais um pouquinho, mais. E aí não dá, tem que fazer. Você precisa colocar sua lua em Áries pra jogo, meu. Porque tua lua em Áries, ó, Mariana. bora fazer, bora fazer. Então, pois é, essa lua em Ares aí, eu acho que ela é uma mentira, sabia? Eu tenho até que refazer meu mapa, porque eu sou tão good vibes, assim, que eu entrar numa briga, eu não tenho nada desse lado estourado de Ares, e eu sou casada com ariano, né, amor? Então, assim, meu marido é um anjinho, só que quando ele tá bravo, é do tipo assim, ele fala as verdades na tua cara, você tá chorando, é verdade, entendeu? Isso eu não tenho. Mariana, eu sou muito assim. É que eu falo que eu tenho um Nossa, leonino com Áries. O meu marido é leão cara. com leão e Áries. Cara, a hora que é pra falar a verdade, mas ele solta e é exatamente assim. É verdade. Nossa, gente, e dane-se, você tá sangrando, você tá assim, ó, acabada, que você tá pensando, você fala, gente, é verdade. E a pessoa fala, ué, é o quê? Você tá chorando por quê? Não entendi. Você não queria ouvir? É o seu problema é que você não escuta. Fala, gente, sabe? Olha, eu queria ter esse Ares um pouquinho mais forte em mim. Por isso que eu acho que é mentira. Esse Ares aí eu quero refazer meu mapa. Eu vou refazer um dia. Ah, Vou mas, refazer, meu, é porque eu porque acho que tá eu. esquisito. Você também tem ascendente em Sagitário, eu acho muito legal, porque você é muito. Isso transparece muito em você também, porque é esse alto astral. Tipo, você traz umas verdades, você vira e fala, reage, não fica aí não, entendeu? Bora, vamos É. fazer as coisas e tal. E eu acho muito legal, porque esse alto astral, essa vibe muito sagitariana, né? Eu acho muito bom, Ai, eu pra dar tenho uma uma irmã animada. sagitariana, amor. A minha irmã é a tríade de Sagitário. Ela tem Sol, Lua Ah, e o outro lá que eu não lembro agora. Eu ascendente? sempre esqueço. É, eu tenho os três. Os três, Mentira! né? É, a bichinha é fogo na boca. É Sagitário terrível. do Sagitário do Sagitário mesmo. Amor, é assim, ó, é festa e after, e aí viagem, sabe? Inimiga do fim, total, Inimiga do né? fim, é um inferno, porque ela quer que eu acompanhe. O grande sonho da vida dela era que eu fosse pra balada com a Mandou conta, eu sou a senhora. Não vou. Eu durmo cedo. Que isso?
Gente, a O gente precisa sono. se reunir. Eu, você, a sua irmã e minha irmã, porque a minha irmã é sagitariana, também inimiga do fim. Aí, que hoje ela fala que eu sou ela Nossa! fala, hoje eu sou mais senhora, depois dos 30 anos eu percebo que a idade tá chegando, ela fala. Mas, meu, Aham. ela também, e vai, ela fala, olhava assim, gente, eu sou uma senhora de 120 anos, nunca gostei dessas coisas. Não é? Eu Pra nasci quê? com essa idade. Eu nasci com 80 a mais, eu nem sei mais, porque nunca fui, nem na época de Porto Seguro, assim, adolescente. Ah, que preguiça. Uma vez eu voltei de Porto, eu peguei a balsa antes. Era uma baladinha que tinha lá, tava com sono, eu vou embora. Peguei a balsa e fui pro hotel. Falei, que Maravilhosa, é cara. isso? Eu te acompanharia fácil. Fala, vamos, vamos, vambora. Não, cansada, sabe? Uma senhora, não aguento. A gente precisa reunir, fazer esse pitch. Eu tenho Sim. foto da sua irmã no aniversário. Não sei se foi da minha irmã ou se foi meu, num buffet que a gente fez. Eu tenho foto dela com o cabelinho assim cortadinho, bem chanelzinho, assim, Ah, é. bem branquinha, Clássico. descendo no escorregador. Eu tenho, da Hiromi, eu Gente, tenho. mentira! Ai, mostra aqui pro pessoal também ver aquela foto que você me Ai, mostrou. Assim, clássicos! ó, é Clássicos! muito. Vamos pegar. Ah, não, vamos deixar as outras crianças quietas. Ai, Ó, gente, nós aqui. olha, olha, Aqui, nós. Aqui, ó. cabelinho. Aqui. Olha, tá vendo como a gente era Deus! alta? Olha, ó, tá vendo? Ó, todo mundo, ó. A gente tava na última aqui. É verdade! Tá Olha, vendo? gente, uma do lado da outra. Uhum. Ai, E gente! era essa carinha aqui, ó. Esse cabelinho que eu tô falando aqui, ó. É, não, clássico. Minha mãe sempre cortava a gente assim, ó, com essa franja aqui, a cabelinha aqui, no Nossa. máximo aqui. Pois é que dava muito menos trabalho pra cuidar, né? Vamos combinar? E o de vocês ainda era já mais tranquilo. Agora você imagina isso aqui. Nossa, e Você na andar com o época, cabelo né, que não, preso. não tinha muito, né? Acho que não sei se tinha produto assim pra cuidar do cabelo, porque eu vi mais agora, que aí você vê mais a prateleira cachos e tal. Mas antes não tinha, Uhum. né? Não, não. Eu lembro de usar salão online logo quando surgiu. A salão online ela é muito antiga. Eu tenho memória de comprar aqui perto da República, tinha uma loja de esquina que vendia. Eu lembro direitinho da embalagem e tal, mas eu não gostava de usar, porque, enfim, minhas amigas todas tinham cabelo liso, né? O meu cabelo era enrolado, eu não gostava, então para mim era um grande tormento usar. Eu queria usar outra coisa, né? Mas hoje em dia tem muito mais. Hoje você tem para criança, né? Que aí você tem ali uma textura de produto diferente, um cheirinho diferente. Antigamente, imagina, não tinha Nossa, sim. nada. Era uma mistura de condicionador, talvez um Neutrox, um Polênio e a Macerol Neutrox, que tem nossa! ainda, que a gente fazia com gel, assim, fazia no dedo, na mão, e aí fazia o cabelo, só que não tinha essa. As pessoas não sabiam cuidar. Então, minha mãe, o que ela fazia? Ela fazia caixinha por caixinha. Ela pegava e dividia o cabelo, ela tinha um pente fino, sentava e assim, ó, horas sentada, para o cabelo ficar bem alinhadinho. Quando tinha um aniversário, quando tinha alguma coisa diferente, ela fazia caixinha, parecia a Maísa. Gente, que lindo! Dá um certo trabalho, sim, mas gente. Bastante. Ou seja, até a criança não tem paciência, né? Porque você tem que cuidar desse cabelo. Sim. Aí, naquela época, tinha muitas das misturinhas caseiras, que hoje não tem tanto, mas assim, era abacate com. Ah, e tinha uma ampolinha, que acho que era Arovitan, o nome, que era uma de ampolinha de vitamina A. Aí misturava um creminho ali, batia e deixava aquilo no cabelo, fedendo, sei lá, 1 hora, 2 horas, Nossa! colocava uma touquinha e assim, que criança que tem paciência, gente, você quer brincar, e aquele creme escorrendo aqui, sabe? Que situação! Que uma hora, É, 2 horas, gente, nem a gente aguenta. Imagina a criança. não aguenta, não aguenta. Porque deixava, né? Passava aquilo, porque quando ia no salão, você tinha aquele, não um secador, mas era tipo Aquele um negócio negócio parece de um vapor. capacete. Ah, É. sim, Aquilo sim. ali potencializava, você ficava menos. Agora, em casa, quem é que tinha aquilo? Você até tinha uma toca térmica que ligava na tomada, mas se você ligava na tomada, você tinha que ficar parada perto da Como que tomada. faz com Então, criança, gente? assim, nem Ah, condição. nossa, e é tanta Aí você vai coisa. detestando cada vez mais seu cabelo, né? Porque não tem produto, é sempre um caos, e aí você vai detestando. Você já tem vontade de ter igual das suas amigas, que a maioria ali já é mais fácil.
O Aham. teu olhar para isso já é diferente, porque não existe. Por mais que minha mãe falasse, o cabelo de vocês é lindo e tal, cara, na escola é um grande campo de guerra, assim, né? As crianças, Sim, hoje em dia, a gente tem a coisa do nomear o bullying, que é bullying, mas antigamente não era bem assim, né? A gente não tinha esse nome dado. sim. Então, existia um sofrimento muito velado ali, uma vontade muito grande de alisar esse cabelo, não tinha, Sim, tinha que lidar sim. com Nossa, e ele. tipo, tantas coisas que você foi passando e que você foi tendo que ver, enfrentar e assim, só entender, tipo, sei lá, jovem, adulta, que tipo, Ah, não era, o problema não era você. não. E eu te digo que não é nem jovem adulto, vou te falar que assim, ó, eu faço terapia esse ano, acho que vai fazer. Esse ano vai fazer 4 anos que eu faço. É recente, é recente. Essa, esse olhar do, poxa, passei por isso, nossa, era assim, é coisa de, sei lá, uns 2 anos para trás. Não tinha me ligado Caramba. até então, eu só sabia que não estava certo, mas assim, memórias ali da escola e tal, você vai desbloqueando conforme vai passando a terapia, né? Aí você vai entendendo, Sim, você fala, olha, então isso que eu passei aqui está refletindo até agora, a forma que eu me sinto insegura tem a ver com o que me enfim, sim, terapia, sim. façam apenas. Sim, façam terapia, porque também, nossa, terapia Levantar uma ajuda. plaquinha, terapia, façam terapia, Façam terapia. terapia apenas. Senhor, Porque é um precisa, investimento na gente, né? Fazer a totalmente. terapia, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, enfim, é um investimento na gente, né? E é muito importante. Super. Aqui no consultório tem um programa de terapia alimentar, né? Olha, Que é para olhar para isso, assim, para tudo isso que a gente está conversando, é um mergulho muito profundo, né, na forma de comer e tal. Então, para pessoas que têm o transtorno mesmo, ou que têm um comer transtornado muito característico, aí é onde eu acabo convidando para terapia alimentar, porque aí você vai ali no detalhe, entende linha do tempo, de quando é que começou a se perceber inadequada. Porque pensa, a criança começa a perceber, ela se olha no espelho do tipo, meu Deus, quem é, sabe? É aquele aham. prazer de se olhar no espelho. Onde que a Nossa, chave vira? E que aí você passa a olhar e falar, mas sei lá, hein, a minha boca é um pouco fina, ou minha sobrancelha podia ser não sei o quê, né? Muito sim, mais para as meninas, imagino eu, né? Os meninos devem passar ali por esse processo, mas vamos falar do nosso lugar de menina. Eu não sei, assim, cada vez mais cedo a gente passa por isso, mas passa, sim, sim, né? Então, quando tem isso, aí a gente vai olhar ponto a ponto para tentar descobrir de onde isso aconteceu, como que desarquiteta, aí tem que trabalhar sempre com equipe multidisciplinar, nunca é sozinha. Então, tem coisas que eu vou levantar na terapia alimentar que eu não vou saber o que fazer. Porque eu não sou psicóloga, então eu uhum, tenho que ter o contato da psicóloga, porque às vezes eu vou desbloquear um negócio assim, vou fazer o que com isso agora? E aí eu jogo pra ela, falo o negócio seguinte, apareceu isso aqui, toma que o filho é teu. Eu só levantei. Agora o que nós vamos fazer com isso eu não sei. Eu mas é nem que estava vira, programada de olhar. que aí você olha o todo, né? Quando você entende que o ser humano é um todo, Uhum. não é só uma área que você vai ver e tal. E é muito legal, porque isso daí potencializa muito, né? Toda a ajuda, qualquer coisa que você for fazer, os resultados que a pessoa vai ter, né? Potencializa muito. Super, porque você entende que, por exemplo, eu como quando eu estou entediada. Porque às vezes você não repara. E toda vez que está entediada, come. Por exemplo, a minha filhada, quando ela está com sono, acabada, ela dispara a mastigar. Não importa o quê. Às vezes ela acabou de almoçar. Aí ela fala assim, ela tá com sono, ela fala, Dinda, vamos esperar uma pipoquinha. Não tá com fome. Ela Você só tá quer com sono. mastigar para não dormir. Entendeu? Porque ela não quer perder tempo, porque Ah, ela quer brincar. E aí ela se ligou em sim. algum momento que se ela mastigar, ela fica acordada. Uhum. E aí ela passa, se é uma coisa que acaba rápido, então assim, ela come uma fruta, aí, sei lá, acho que o sono começa a bater de novo. Não sei, aí ela fala assim, agora eu queria uma banana. Aí você dá, poxa, agora vamos tirar pipoca. Principalmente quando ela tá com a gente, né? Na casa dela provavelmente é diferente, mas quando tá em situação que é diferente, né? Que ela pode brincar mais, que ela tem uma atenção ali que é só com ela é a única criança da casa, tá todo mundo olhando para ela, meu, é isso, ela Vai dispara mastigar. acabar. Sim. Isso ela pode levar até a fase adulta dela. Do tipo, estou muito cansada, o que eu faço quando eu estou muito cansada?
Eu como. Comer. Olha, gente, que coisa! Aí, É um clássico comer cansado. É um clássico, porque pensa só, pensa na raciocínio. Você chegou cansado, acabado de casa. Abriu a porta de casa, você fala, meu Deus, vou só lavar a mão, aí você pega uma fruta. Aí pega uma fruta, aí abre o armário, pega um biscoito. Aí abre a geladeira, toma um Danone. Aí dá uma volta e pega uma não sei o quê. E você nem viu o que você comeu, tem ideia, porque você não está prestando atenção. Só tá Uhum. cansado. Você acabou de chegar em casa, pegou trânsito, que tararara, você tá cansado. Cansado. Assim, seria melhor você chegar, dar uma desopiladinha, dar uma respiradinha, Vai tomar um vai fazer uma banho. palavra cruzada, vai tomar um banho, vai passar um creme no corpo, vai fazer uma esfoliação, sei lá, vai fazer uma coisa que te descanse. E se você continuar com fome, aí você vai lá e faz uma refeição. Mas aí para, coloca no prato, come. Não sai pegando. Porque esse do pegando é o clássico do chegar em casa. Cheguei em casa com fome e cansado. Só vai o que tiver na frente e pega, né? Porque aí você come com intenção, né? Eu já vi isso, que tipo, você comer com intenção, assim, muito consciente, né? Do que você tá fazendo, do seu corpo, do que você precisa, das suas necessidades, você realmente vai atender às suas necessidades. Você não vai sendo levada por aquilo, tipo, pega aqui, pega ali, você não sabe realmente no final o que tá acontecendo, né? Sim, e não só as necessidades fisiológicas do alimento ali, mas muito das emocionais. Então, aí entra naquela coisa do começo do nosso papo, do, poxa, eu queria uma coisa confortável, eu queria um negocinho que me lembra minha avó, eu queria, sei lá, sabe? A gente não olha para isso. E aí só sai comendo igual um aspirador de pó, não conseguiu prestar atenção, nada saciou, nada satisfez, você termina, você tá cheio, mas não tá feliz. É exato, gente. Exatamente isso. Que Termina, ruim. sabe assim, do tipo, nossa, tô cheio, mas assim, o que que eu fiz? Não, Sabe e aí aquele meme aquele do sentimento de Narcos? culpa. É, aquele senhorzinho do Narcos, assim, ó, pensando na vida. É isso. Sim. Nossa, sim, porque fica aquele sentimento de depois de culpa, né? Aí vem toda a frustração, não sei o quê. Ai, gente, aí vira aquele ciclo sem fim e não dá, né? Não dá pra É continuar uma, assim. é uma bola de neve. Uma Sim. bola de neve. E precisa olhar. E a gente não é educado para fazer isso. Porque onde que a gente aprende a descansar? Primeiro que na sociedade que a gente vive hoje, do alta produtividade, você está descansando, você é vagabundo. Como é que você está parado? Você entregou suas coisas? Você bateu suas metas? Como é que tá? Por que você está descansando? Exato. Alguma coisa de muito bom você tem que ter feito, você tem que ter merecido esse descanso, mas você não precisa merecer. Você precisa descansar porque você precisa descansar. A Até para gente você produzir precisa, melhor no dia seguinte, né? sim. Mas isso não é estimulado. Nossa, é toda uma construção, é toda uma reeducação, é muita coisa para mexer, para cuidar, para, enfim, tirar, sei lá, muitas camadas aí para poder chegar num ponto que Nossa, você fala, vamos começar daí. E assim, eu poderia ficar aqui horas, horas olha, ai, mais nem falando, fala. mas assim, eu tô olhando o relógio, eu falei, gente, a gente até passou do horário, mas eu poderia ficar aqui, ó, com você, um tempão, só ouvindo Ai, e só conversando, mas o nosso tempo está acabando. Mas eu ai, queria que muito, tristeza. muito, muito te agradecer por todo esse Ah, compartilhamento que você fez aqui com a gente, por tudo que você contou, por todos os assuntos que a gente precisa, sim, olhar cada vez mais para a gente. Então, obrigada. Eu vou deixar as nossas imagina. redes aqui para que vocês possam acompanhar a Tainara, tanto o meu perfil, enfim, os nossos Bora. trabalhos. Acompanha a Tainara todo dia lá falando, vai botar um batom e vai reagir, porque, sério, o alto astral dessa mulher, assim. E assim, não é só o alto astral, acho que todo dia que você compartilha, mesmo quando você não tá tão bem, mesmo quando você olha e você fala, ah, hoje não tá muito legal, não, mas e é sobre É. isso também. Então eu acho muito legal você poder trazer tudo isso pra gente. Então, obrigada de verdade, viu? Imagina, imagina. Eu tenho que passar muito essa coisa da verdade. Eu acho que o mundo da rede social está muito maquiado, né? A gente escolhe muito o que vai compartilhar, e é isso, as pessoas vão continuar escolhendo. Eu ainda escolho também grande parte, né, do que vai para frente. Mas eu acho que essa coisa do, poxa, hoje eu não tô legal, hoje eu comi um pouco a mais, hoje eu optei por não ir pra academia, pois preguiça, cara. Eu tive preguiça. Por que que eu não Sim, fui? Porque eu não quis. Acordei, é, preguiçosa, falei, não vou, estou com sono, quero dormir, sabe? é. E eu gosto de falar disso porque senão fica sempre nessa coisa
do nutricionista muito. Ai, come muito certo, faz sempre todos os exercícios, e dorme no horário, entrega, A e vida coloca toda num. linearzinha, Nossa, né? e coloca num Não. viés de perfeição que não. Primeiro, porque eu não tenho nem cara de nutricionista para começar. Se eu entro na faculdade de nutrição hoje em dia, não sei hoje em dia, mas na minha época, amor, era o quê? Magrinha, loirinha, pequenininha, falando baixo. É, eu lembro que você falou disso, eu falei, nossa, é verdade, acho que as nutricionistas com que eu já passei, tudo assim, É tudo nesse... padrãozinho, tudo parece a Barbie mesmo, né? Agora a gente tá nessa hype da Barbie, então, assim, é isso, assim, é muito estereótipo da Nutri, que até vende mais, vende mesmo. Você procurar nutricionista, obviamente as pessoas olham para aquela que tem mais o estereótipo do Nutri. Mas é aí onde eu me destaco, onde eu me conecto com o meu público, porque eu não tenho nada a ver. E aí a pessoa chega aqui e fala, você falso, eu sim, embora nós vamos poder ser quem ser. Gente, mas assim, vão com ela é a mulher, é ela com quem vocês vão ter que, vão cuidar da saúde física, enfim, tudo, porque eu falo assim, às vezes essa coisa muito padrão te coloca sempre desse padrão, e eu acho que chega, né, vamos Ai, ser a gente, vamos cuidar da gente, não dá pra ficar se encaixando, continuar se encaixando em padrões. Então, obrigada de verdade mesmo, não só por hoje, mas por assim, por você também ter aberto muito a minha visão assim de mim, ai, do obrigada. mundo, de para outros assuntos, para os meus cuidados. Então, assim, obrigada mesmo. Tomara que tenha parte 2. Eu tô falando isso assim porque as minhas convidadas estão vindo, eu falo, gente, eu falo mais que a boca. Aí, minha convidada também se empolga e fala também, a gente fica aqui trocando. Ai, gente, parte 2 comentem aqui depois. Ai, Tem uma vamos, parte 2 vamos. aí, porque, sério. Vamos, eu falei 98 palavras por minuto hoje, mas é isso, assim, é nesse ritmo que a gente leva a vida. Não consigo fazer Ai, diferente. gente, muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.